O que intensifica os aspectos de subdesenvolvimento desses países se deve à maneira tardia na qual ocorreu o seu processo de êxodo rural, acontecendo depois da segunda metade do século XX. De fato, a urbanização nesses lugares se dá de forma muito desigual. O crescimento das cidades se torna acelerado, portanto desorganizado, gerando problemas populacionais como a periferização e criação de favelas. Isso acarreta em problemas de deteriorização de vida urbana, classificando eles como um exemplo de urbanização recente. Esse ritmo de expansão desenfreado das atividades econômicas, tanto comerciais como industriais, não é capaz de suprir o aumento de mão de obra que ocorre dentro do país. Exemplos de países de urbanização recente são o Brasil, o México, a Argentina. Esses últimos possuem uma taxa de urbanização que se iguala à de países desenvolvidos, porém, por mais que sejam países urbanizados, não podem ser considerados países industrializados. A urbanização nos países subdesenvolvidos. Bom, a urbanização nos países subdesenvolvidos deve ter a seguinte distinção entre a urbanização nos países subdesenvolvidos não industrializados e nos países subdesenvolvidos industrializados, os quais foram industrializados após a Segunda Guerra Mundial, né, que houve aí no caso uma industrialização e urbanização um pouco mais atrasada do que nos países industrializados, né? E um dos fatores dos países subdesenvolvidos em relação à sua urbanização é que esses países têm tido uma urbanização bem maior do que os próprios países desenvolvidos. Porém, em relação a esse grande desenvolvimento, urbanização, na verdade, tem surgido diversos tipos de problemas, como eles as crises, né, em relação à má distribuição, em relação a fatores da saúde, né, fatores econômicos, a surgimento de muitos crimes. E esses países também vale salientar que houve um grande êxodo rural, no qual era uma sociedade de certa forma bucólica, né, trabalhava em campo, e acontece o êxodo rural e a sociedade começa a ser uma sociedade mais urbanizada, né, mão de obra já não mais agrária. A urbanização do mundo subdesenvolvido é um processo historicamente recente a partir da década de 1950, com a expansão do capitalismo financeiro e da ampliação das tecnologias informacionais e dos meios de transporte. A urbanização do mundo subdesenvolvido é caracterizada pelo caráter acelerado em que é realizada, relacionando a industrialização dos países e economias em desenvolvimento. A urbanização dos países subdesenvolvidos é caracterizada como uma urbanização rápida, por recente que trouxe grandes problemas por consequentemente tiveram uma pior distribuição populacional. Apesar de ter países mais urbanizados que outros países, o número do núcleo urbano é relativamente pequeno, porque há uma grande concentração urbana. E para finalizar, vimos o quanto o Brasil foi um dos países que demorou a ter sua urbanização. Hoje em dia a população brasileira é 80% que vive em áreas urbanas, enquanto até 1950 a predominância da população era apenas rural, e com o tempo vemos esse desenvolvimento se alongar durante os anos e vimos como está hoje. Essa foi a parte mais resumida, mas que depois de toda essa urbanização nesse país que é subdesenvolvido, nós tivemos bastante problemas durante isso, mas que podem ser resolvidos daqui a alguns anos, eu acho. E pelo que a gente viu até agora de urbanização aqui no país, é um país que tem mais a crescer durante os anos.